Olá pessoal, bom dia. Para mim é bom dia, mas eu dou boa tarde, boa noite, independente aí de qual horário que você for ver esse vídeo. Estamos aqui de volta para dar sequência aos nossos estudos sobre a restauração, né, para o remanescente. Então, se você é remanescente, estava procurando vídeo do que está acontecendo, algumas coisas que você já está percebendo por conta do tempo do despertar. Então, o Eterno lhe deu um tempo de castigo, ele colocou um véu, né, na casa de Israel e também na casa de Judá, até completar o tempo, né, de castigo das duas casas, e aí começa a contar a restauração e a junção das duas casas, que é a casa de Israel e a casa de Judá, a partir de 2008. Então, lembrando mais uma vez, quem despertou antes de 2008, que está nas nações, pertence à casa de Judá, porque o tempo de castigo deles, nos vídeos anteriores, você vai ver certinho essa contagem, terminou antes de 2008. E quem despertou depois pertence à casa de Israel, que está nas nações, lembrando que tem mescla dessas duas casas, porque eles casavam entre si. Então foi dado esse tempo de castigo e nós estamos no tempo da restauração de todas as coisas. O que são todas as coisas para o Eterno? Que está escrito lá, é necessário que o céu retenha ele quem? Yahshua HaMashiach, até completar o tempo da restauração de todas as coisas. Todas as coisas incluem o nome verdadeiro, o dia correto de adoração, as sagradas convocações, que são as festas verdadeiras do Criador, que é estatuto perpétuo por todas as gerações, a dieta kasher. Então, tudo isso daí é o tempo da restauração nessa geração, que é a geração da volta de Yahshua HaMashiach. E nos vídeos anteriores, eu comecei a falar do nome do Eterno. E há necessidade ainda de eu completar algumas coisas, porque existem pessoas que chamam, né, esse nome de várias formas. E eu vou explicar, inclusive uma das formas é chamada de Yeshua. E eu vou explicar por que não é Yeshua, tá? E aí a gente vai voltar de novo nesse tema, porque é importante a restauração do nome para que você pronuncie da forma correta. Porque está escrito que o Eterno retiraria o nome dos Baalins, que são nome de Baals, de deuses estranhos, né, nomes de blasfêmia, e daria pureza de lábios para que o povo dele conhecesse o nome dele agora no final dos tempos, que é a restauração do nome verdadeiro, dos nomes verdadeiros e do dia correto de adoração também, que é o Shabat e não o domingo. Então, toda vez que você fala Senhor, significa Baal. Então, também é um nome de blasfêmia. Então, a gente tem que saber certinho essa pronúncia e pronunciar da forma correta, porque nós vamos precisar tanto para invocar a presença do Eterno, porque existe um protocolo quando você vai orar, que a gente primeiro precisa invocar a presença dele. Como a gente tem um nome, e de acordo com a sua santificação, você também é conhecido no reino, seu nome é conhecido no reino, o Eterno também tem um nome. E esse nome é super importante, porque nesse nome tem salvação. E está escrito nas escrituras que eles retirariam os nomes verdadeiros e dariam nomes de blasfêmias. Então, Jesus e Deus não tem nada a ver. Yahshua fala, eu vim em nome do meu Pai. Se todo mundo fala Jesus e o Pai é Deus, qual que é o nome do Pai? Nome ali é o nome verdadeiro, e não existe também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Pai é esse? Que Filho é esse? Qual que é o nome? Porque é em nome do Pai, do Filho. E é Trindade, que não existe Trindade. Yahshua é Elohim, ele é Rua, tá? Então nós vamos ver toda essa história aí, mas vamos voltar lá pro nome. Então nós temos o nome do Eterno, né? Aqui eu tenho
4 formas, 1, 2, 3, 4. Então aqui a gente tem o proto-cananita, que ele era pronunciado 1400 anos antes de Yahshua HaMashiach. Então a gente vê assim, uma setinha apontando para um corpo, aí tem esse sinal aqui e depois tem outro corpo, né? Esse daqui é o fenício, que era escrito 1100 a.C., antes de Yahshua HaMashiach. Deixa eu até tirar esse termo antes de Cristo, HaMashiach, tá? Então nós temos aqui essa forma, que é no fenício antigo, 1100 antes de Yahshua HaMashiach, o paleo hebraico, que era escrito dessa forma 1000 anos antes de Yahshua HaMashiach, e o hebraico, que é o hebraico moderno, ele começou a ser falado, né? Não vou falar hebraico moderno, porque o moderno ainda eles mudaram disso daqui, que é para o massorético, também com o intuito de esconder os nomes verdadeiros. Então nós temos o hebraico, que ele era falado 300 antes de Yahshua HaMashiach. Então quando você vê nos textos, você vai encontrar essa forma aqui, porque era isso daqui que estava escrito na cruz, no madeiro, na crucificação de Yahshua HaMashiach. Então, isso daqui tem um significado também, porque o nome do Eterno, ele é muito profundo, tá? Eu falei para vocês lá que o nome é Yahuwah, e que significa eu sou o Espírito. Porque quando ele se apresenta para Moshe, nós vemos uma apresentação de patente, né? Então ele fala assim dirás aos filhos de Israel, porque só o povo de Israel conhecia o nome verdadeiro. Diga a eles que eu sou, né? Então aí ele falou o nome verdadeiro, Yahuwah Tsevaot, e ele pronuncia isso diante de Moshe, outras vezes também, quando ele pede para Moshe entrar na fenda da rocha. Então, significa Yahuwah, Yud Rei Vav Rei, que é uma das patentes do Eterno, que ele se apresenta, e quando a gente fala Yahuwah Tsevaot, também significa que ele é Elohim dos exércitos celestiais. Então, aqui nós vemos uma figura de um indicador, né, que é o Yud. O Yud significa olhe, veja, contemple. Significa isso. Então a gente vai ver certinho, tá? A mão, tá? Aqui a gente tem um homem com as mãos abertas, fazendo referência à crucificação. Então, com as duas mãos, ó, abertas. Olhe, veja, contemple a mão. E esse Y aqui, que parece um Y, que é Yud Rei Vav. Vav significa prego. O rei significa mão, tá? Então, olhe, veja, contemple a mão e o prego na mão de novo. A santificação, existem muitas pessoas que são crentes, mas que não estão em santidade. Então, tem pessoas que elas têm um temor e elas observam muito mais mandamentos do que muita gente que está dentro da igreja. Então, isso é importante falar, tá? Então, aqui nós vemos a obra de Yahshua HaMashiach no nome do Eterno, tá? Então, olhe, veja, contemple a mão e o prego na mão. Isso é a obra de Yahshua HaMashiach. Então, no nome dele tem a obra dele, tá? E é interessante saber
que no dia da crucificação, os judeus, os Yahudins, né, eles pediram para Pilatos tirar esse nome da placa, né, porque na placa estava o nome de Elohim, Yahshua é Elohim. Então, como eles não aceitavam Yahshua, eles acharam um insulto ter o nome do Criador na placa, porque Yahshua é Elohim, é Yahweh Tsebaot. Então, olhe, contemplem o prego na mão. E como eu estava falando para vocês, lá nos Estados Unidos, eles ensinam as pessoas a identificar o Mashiach, né, com a marca do prego nas mãos. Então, quando ele se apresentou para os discípulos, os talmidins, pós-ressurreição, ele mostrava a mão e o lado onde ele foi perfurado. Então, no nome do Eterno está a obra dele, que é a crucificação, tá? Que é a redenção. E aqui tem o nome no fenício, né, 1100 antes de Yahshua HaMashiach, o paleo hebraico e o hebraico. Então, quando houve a crucificação, já estava dessa forma aqui, lá na cruz do Calvário, escrito o nome do Eterno, mas na frase inteira, falando que Yahshua era o rei dos Yahudins e tinha o tetragrama, afirmando e testificando que Yahshua era Elohim, o rei dos judeus. Então, por isso que os que estavam à frente do Sanhedrin, lá dentro do templo, foram lá e falavam assim para Pilatos, tira esse nome, né? Porque eles não gostavam, né, de Yahshua HaMashiach, eles não aceitavam Yahshua. E Pilatos falou o quê? Consumado está também, porque assim está escrito e é assim que vai ficar. Então o Eterno usou Pilatos, né, para confirmar que Yahshua é o Mashiach e que Yahshua é Elohim. Então o que eu tenho para completar essa parte é essa, e a gente vai voltar agora para os nomes de Yahshua, o nome do Ruach HaKodesh, que é importante você saber para que você não seja enganado. O que não é Yeshua? Yeshua. As pessoas vão falar assim. Porque não é Yeshua, tá? Não é Yehudim. Isso aqui é para enganar Goim. Tá? Não é Yehudim. Por que que não é? Porque Yahshua veio em nome do Pai. Então lembra que eu falei lá que eles apagaram o nome, mas que eles esqueceram do Hale, Halel, Halelu, Yah. Lembra que eu falei? Louvor a Yah. Yah significa o trigrama do Eterno, que significa eu sou, né? Hayah, eu sou. Então, louvor a Yah. Se Yahshua veio em nome do Pai, que é Yah, a contração do nome Yahuwah, não pode ser Yeshua, porque você não fala Aleluia. Você não fala Aleluia. Aleluia. Você fala Aleluia. Então, o nome correto do nosso Salvador é Yah, escrito dessa forma correta, ó, porque tem um Vav aqui. Yahshua. Yahshua, né? Então, soa até gostoso dentro da gente essa pronúncia. E aí, quando você tira o Shin, que tem aqui no nome, você tem o nome do Pai completo, Yahuwah, tá? Às vezes eu coloco o U aqui, porque tem gente que vê
Y em nome. Tem gente que vê W, já acha que é inglês. Aí já acha difícil. E aí já tem medo de pronunciar, de não saber pronunciar. Mas é muito simples isso daqui. Então, tirando o Shin, eu tenho o nome do pai, que é Yahuwah. Então, eu vim em nome do meu pai, vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome, e esse sim vocês receberão. Yahshua fala isso. Então, Shua, eu também não falei no último vídeo, mas Shua eu vou colocar aqui dessa forma, tá? Porque o correto é dessa forma, porque tem um Vav aqui. Eles mudam para que você não associe o nome de Yahshua ao nome do pai, tá? Então, você vai ver assim, ó, Yahshua, desse jeito. Mas não é assim. Tem o AH e tem o YH antes, porque tirando o Shin, você tem, né, aqui é um Vav, você tem o nome do pai completo. Então, Shua no hebraico significa salvação. Salvação. Então, como você lê isso aqui? Eu sou sua salvação. Eu sou salvação, sua salvação. Então, esse nome é o nome do Eterno. Como que você descobre que Yahshua é o Pai? Porque isso você tem que desmiuçar, você vai ter que estudar, porque isso é um segredo que está na palavra. E o Meler Davi, que é o rei Davi, ele falou o quê? Que a soma da palavra do Eterno é a verdade, né? Então você consegue ver em várias passagens. Yahshua, por exemplo, ele diz o quê? Lá em Êxodo, né? E também lá no Novo Testamento. Principalmente você vê ele falando em Yohanan, que é João, é o nome correto de João no hebraico, né? Então você vê ele falando assim: se você me ama, guarda meus mandamentos. E você fala assim, mas quem deu o mandamento? Quem deu a Torá para o povo de Israel? Foi Yahshua ou foi o pai? Foi o pai. Ele está falando que ele é o pai. Se você vai lá em Êxodo 20, está escrito que o Eterno, Yahuwah, deu a Torá no pé do Monte Sinai para o povo de Israel. Desceu na montanha com o sonido do shofar, fumaça, fogo na montanha. Diz que foi um estrondo tão grande de sonido do shofar que todo mundo tremia, Moshe tremia lá no acampamento do tamanho da glória do Eterno que desceu no Monte Sinai, lá em Israel. Então, a gente vê ele falando, e tem uma passagem que ele fala assim: Israel, eu sou seu criador e me tornei seu salvador. Isso está dentro do profeta Isaías. O Eterno falando que ele é o criador e que ele é o salvador. Então, quando você começa a desmiuçar as escrituras, a se aplicar em estudar, o Eterno te revela isso, porque isso é um segredo, é um mistério. Ele faz parte do mistério do Eterno, que a gente vai descobrir, né, à medida que a gente se aplica a estudar a palavra dele e também na volta dele. Todos se surpreenderão, porque quem vai reinar é Yahshua como Elohim Yahuwah Tsebaot, que é ele na plenitude de poder e glória dele, porque quando ele veio como um cordeiro, ele se desfez de todo o poder absoluto dele, e agora ele vem como o rei da glória, com o poder máximo dele, né? Porque se ele viesse com o poder máximo dele aqui na terra, todos nós seríamos fulminados, porque a terra, né, nós tínhamos o nosso corpo glorioso, que era o nosso corpo perfeito, nós tínhamos o nosso corpo que comportava a glória dele, né, na época do Éden, que ele criou a humanidade. Mas depois da queda, por conta do pecado,
o Eterno, ele criou um corpo para Adão e Rava e eles perderam o corpo original que comportava a glória do Eterno. Por isso que ele fala que ele é fogo destruidor. Então o nosso corpo ele vai passar pelo quê? Por um ajuste para a volta de Yahshua HaMashiach. Então os que passarem vivos, né, para o milênio, eles terão o corpo transformado, né, para comportar a glória do Eterno. E os que morreram em Yahuwah, que é Yahshua HaMashiach, vão ter o corpo ressuscitado e glorioso para comportar o quê? Todo o poder e a majestade do Criador. Nosso corpo vai ser ajustado, né? Vai deixar de ser um corpo perecível para ser um corpo eterno novamente. Então, meu povo, que eu falei para vocês, Yahudá, meu povo que leva o meu nome. Se você comprar uma Bíblia com tradução, vai estar assim, Yahudá com U. Mas eles mesmos sabem que são siglas que eles colocaram para não revelar o nome para os goíms, que são nações, que são gente que não guarda mandamento, que o Eterno falou, e eles já passaram por várias coisas nas Escrituras, e o Eterno falou que não era para se assimilar, e realmente eles fazem isso, e está dentro do plano de salvação, porque o Eterno deu um tempo de castigo. Então, assim, não é porque eles querem, eles passaram por várias coisas, que eles caíram várias vezes em várias coisas, em pecados, e depois o Eterno determinou pelo tempo de castigo, porque não é eles que fazem isso porque eles querem, porque tem um tempo de castigo. E agora todas essas coisas, quem que está revelando? O próprio Criador, porque ele levanta sempre um remanescente. Então você vai ver isso aqui, ó, tá? Para esconder o nome do Eterno, tá? E aqui não é um U, é um W, tá? Então eles colocam assim, mas não é culpa deles, tá? Porque isso aqui, por influência do próprio Criador, por causa que o Eterno falou que ele tiraria os nomes verdadeiros, que ele daria, que ele ia, que eles iam adorar deuses de pau e de pedra, né? Que ele ia fazer, ele purifica as gerações. Em 4 em 4, ele levanta um remanescente. A gente vê isso. Eu vou falar sobre isso, que é importante a gente ver isso em Avraham. E a gente vê isso em Isaac. A gente vê isso neles. Porque que nós temos 1, 2, 3 gerações. Tá? Abraham mentiu que Sara era irmã dele. Isaac mentiu que Rebeca era irmã dele, Jacob mentiu, né? Tanto na questão da primogenitura, né? Ele mentiu, e aí depois o Eterno levanta quem? Yosef. Yosef, ele tem toda uma história muito interessante sobre Yosef, porque Yosef, ele prefigura Yahshua, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3 gerações. E ele levanta Yosef, a 4ª geração, tá? Então o Eterno sempre vai fazer isso, é o padrão dele. 4 é tudo que pertence a ele, então sempre ele purifica. Ele faz passar 1, 2, 3 gerações para vir uma geração nova que vai retificar, né, que vai fazer techuvá. Então, Yosef, ele vai para a prisão, ele é vendido pelos irmãos por falar a verdade. E o Eterno trabalha nele, né, que a gente tem uma paraxá muito interessante, que é uma porção da Torá a respeito desse assunto. E é muito importante essa paraxá, e mais pra frente eu vou explicar para vocês. Então, só que ele tinha um defeito,
que ele falou, né? O Eterno levantou o mais novo para cuidar dos mais velhos, porque ele simplesmente ele se assentou, a Paraxá ainda fala que Jacob se assentou, então ele descuidou das coisas da casa dele e ele delegou Yosef para cuidar dos mais velhos. Então você já sabe que isso dá um choque, né? E ele reportava todas as coisas que aconteciam para o pai dele. E o pai dele, né, repreendia os filhos. E isso não foi muito bom para Yosef. E por conta disso, ele foi vendido como escravo. Ele estava falando mentira? Não, ele estava falando verdade. Mas ele não podia falar dos irmãos. Então ele pega 10 anos, tá? De prisão. Então assim, Benjamim, que era o único, que era o irmão mais novo, ele não entrou nessa conta. Mas depois ele acabou cumprindo 12 anos de prisão. Então você vê que ele pegou 1 ano por cada irmão que ele falou. E por conta que ele não esperou a bênção do Eterno, o Eterno deu mais 2 anos para ele. E nessa passagem, né, que o Eterno fala, ele não fala ao final de 12 anos, ele fala ao final de 2 anos. Porque aqui ele estava retificando. Quando ele foi para a prisão, ele começou a cumprir tudo porque ele entendeu que ele estava pagando por 1 ano de cada irmão que ele falou. Então a gente não pode falar do nosso próximo. E ele, quando ele descobriu isso, ele continuou guardando o mandamento, ele continuou sendo fiel aos ensinamentos da casa do pai dele. E depois, ao final dos 12 anos, por que deu 12 anos? Porque ele pediu ajuda para o copeiro do faraó. Ele não esperou as bênçãos do Eterno. E por conta disso, o Eterno deixou ele mais 2 anos. E ele acabou pegando 1 ano por cada tribo, tá? Sempre do Eterno vai estar relacionado 12. Lembra que vocês viram no último vídeo? 12 estações do ano. Com o dilúvio, houve um desequilíbrio no eixo da Terra, uma ligeira inclinação. Então, o ano ele vai ter, às vezes, 12 meses e às vezes ele vai ter 13 meses, né? Então, um ano hebraico, ele tem 360 dias para o Criador. Então, sempre vai estar relacionado tudo às 12 tribos, uma árvore, que é a árvore da vida, no centro da Nova Yerushalayim, e essa árvore produz 12 frutos, um fruto por mês, um fruto por cada filho de Israel. As folhas da árvore é para a cura das nações. As cidades, Kadosh, ela tem 12 portões, ela é quadrada, tem as medidas lá em Apocalipse. Vocês viram que não vai entrar a igreja, vai entrar Israel. E vai entrar o remanescente. A Bíblia toda, inclusive os profetas, ela fala que apenas um remanescente vai entrar. Então a cidade é quadrada, eu fiz retangular, mas ela é quadradinha. Ela tem 12 portões, então são 3 de cada lado. Já estou revisando o último vídeo, aproveitando. Então, são 3 de cada lado e cada portão leva um nome dos 12 filhos de Israel, tá? Aí você vai falar assim, mas então o Eterno é remanescente em todas as tribos da terra, tá? Então, ele tem remanescente, inclusive na casa de Ismael. Ismael tem vários livros aí apócrifos que não foi entrado na Bíblia, né? Então, que fala que Asher, ele tomou esposa de Ismael, né? A gente vê lá também que Isav, que é Esaú, né? Ele, que é Edom, ele foi lá e também tomou a esposa da parentela do tio dele, que é Ismael, quando ele viu que ele desagradava Isaac e Rebeca, porque ele casou com mulher cananita. Aí ele vai lá e pega a filha, né, paga o dote e
e tomam a esposa dos descendentes de Ismael. Então, existem remanescentes em todas as tribos da terra, tribos, línguas e nações, e só existe 12 portões. Não existe igreja, não existe testemunho de Jeová, congregação, Assembleia de Deus, não existe. E o Eterno vai quebrar o sistema religioso, porque fala mentira, trabalha com meias verdades. Quem está por trás do sistema religioso é o adversário. E por isso que ele vai ser quebrado, e já começou. Vocês irem aí, vai começar a vir muita coisa à tona de todas as igrejas, porque quem que está causando isso é o Criador. Ele deu tempo. Existem duas Babilônia, a política e a religiosa, tá? Então, existem só 12 portões na Nova Yerushalayim, e eu falei que quem não tivesse gota de sangue judeu, de sangue Yahudim, de sangue israeli, que é na verdade o todo, que são das 12 tribos, através de aceitar Yahshua HaMashiach e guardar mandamentos, você vai ser enxertado na oliveira verdadeira, aqui uma árvore, tá? Na oliveira verdadeira, aqui a árvore de oliveira, ela tem umas folhinhas bem fininhas, que eu vou colocar no chão, né? Fixado, que tem raízes. Então você vai ser enxertado nessa oliveira verdadeira, que é Israel, através de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Através da guarda de mandamentos, que é a Torá, tá? Torá significa instrução, que você vai pegar a sua Bíblia lá, seja católica, evangélica, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando você aceita Yahshua HaMashiach, você guarda mandamento, você vai ser considerado como um natural de Israel. E aí ele, naquele dia, ele vai distribuir em cada um desses portões aqui, ele vai dar uma pedra branca com o nosso nome verdadeiro, porque ele que fez a gente, nossos pais, eles são tutores nossos. E a gente vai descobrir o nosso nome verdadeiro, que lá vai ter um nome nessa pedrinha branca, o nosso nome verdadeiro que ele deu quando ele criou a gente. E é um nome que só nós e ele sabemos, porque ele dá um nome, né, para cada um dos filhos dele. Então nós éramos anjos que não tomamos posição na guerra celestial, nem para o lado do Pai Eterno, Yahuwah Tsebaot, e nem para o lado do adversário. E a gente vê isso lá em Salmo 91, dizendo que nós, ele fala lá, né, quando você vai para a primeira pessoa no Salmo 91, ele foi escrito na terceira, mas o correto é a primeira pessoa. Eu escolhi. Você está aqui para escolher entre a verdade e a mentira. Quem quer verdade? Yahshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que é o maligno? Ele é o pai da mentira. Ele trabalha com verdades misturadas com mentiras desde o princípio. Ele foi falando lá para Rava, que se o Eterno tinha falado da árvore. Aí ele falou assim, ele contou todas as histórias, que ele sabia da criação. Aí ele foi e tacou a mentira no meio. Aí ele falou o que para Rava? Ele falou assim, olha, mas se você comer essa árvore, você vai ser o fruto dessa árvore, você vai ter acesso ao conhecimento do bem e do mal, mas certamente você não morrerá. Então ele falou um monte de verdade misturada com uma mentira, e ele tornou aquilo desejável, aquele fruto cobiciável. No original fala que Rava cobiçou o fruto, tornou desejável, cobiciável, e ela comeu. Então ele misturou verdades com mentiras, assim como o sistema religioso, quem está por trás do sistema religioso é o adversário. Então o Eterno fala, Yahshua fala que ele veio em nome do Pai, que é Yahshua,
De novo aqui, significa salvação. Eu tenho o nome do Pai, eu vim em nome do meu Pai. Yahudá, meu povo, porque Yahshua veio da tribo de Yahudá. Ele escolheu a tribo de Yahudá. Dalet, que é a letra D, significa porta. O Eterno diz o que? Yahshua diz, eu sou a porta das ovelhas. Isso aqui eu coloquei também no vídeo anterior. Então, quando eu tiro o Dalet, eu tenho o nome Yahuá. Então, Yahuá fala, que é Yahshua, ele fala o quê? Ele fala, eu sou Ruach HaKodesh. Eu sou Espírito, né? Yahuá. Eu sou o Espírito. Yahuá. Ruá significa Espírito. Dia, Espírito do Pai, Espírito. Então, Rahat do Santo, tá? Não é nem santo, é Espírito do Santo, porque só um. Kadosh, 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 3 vezes santo. Rua de Elohim pairou sobre a superfície das águas. Então, Bereshit, Bará, Elohim, Yahuá, Tsevaot, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. E Elohim, Yahuá, Tsevaot disse, Yehi, Yehi, Or. No princípio, Elohim, Yahuá, Tsevaot criou os céus, a terra, e Elohim, Yahuá, Tsevaot disse, haja luz, e houve luz, tá? Então, o Rua de Elohim pairou. Coloca pairou, mas é caminhou, porque quem caminha sobre as águas é Yahshua HaMashiach. Isso aqui colocou pairou, que não paira coisa nenhuma, porque não é nave. Ele caminha, ele sujeita tudo embaixo dos pés dele. Então, Yahshua é aquele que caminha sobre as águas. Yahshua é Yah. Tá? Então, você vai ver, se você for lá para o hebraico, transliterado vai estar, que eu expliquei, Ruá, assim, ó. Isso tá errado, tá? Porque aqui não é o U, é o W, e aqui não é R. Aqui é H. E aqui não tem C, tá? Então vai estar desse jeito lá no hebraico. Por quê? Por que eles colocaram essas letras dessa forma? Porque é isso daqui, ó. Yahuá, para esconder o nome do Eterno, tá? Então você vai ver lá, quando você for pesquisar, vai estar assim, ó. Ruá HaKodesh. Aqui tá falando do Espírito do Santo, tá? Mas não é assim. É dessa forma aqui, ó, que se escreve Ruach HaKodesh. Por que eles colocaram aqui? E aqui vem o HaKodesh com som de 2 R's, para esconder o nome do Pai. Porque se eles deixassem no correto, você ia saber certinho o nome do Pai, tá? E aí ele fala o quê? A cidade, a minha cidade, que leva o meu nome. Então, é Jerusalém? Não. É Yahushua. Shin, Lain, ou Yahu, Shá, Len, você também deve achar assim, mas o correto é Yahushalom. Tá? Minha cidade que leva o meu nome, Yahuá. Leva o nome de Shin de Acho aqui também, tá? Yahushalom, minha cidade que leva o meu nome. É Jerusalém? Não, não é Jerusalém. Porque Jesus é porco no hebraico e se ele veio em nome do Pai, ele não pode ser Jesus e o Pai ser Deus, tá? Então deu errado, te enganaram.
sinto dizer te enganar. Então é essa a forma correta e não é Iau. Iau. Olha o que o povo faz, né? Que é horrível isso aqui. Iau. Né? Tem gente que ainda coloca assim, ó, pra piorar a situação. Coloca assim, Ia. U. Tá? Por que tá errado? Chamando dessa pronúncia, até que o R na frente, o H na frente, ele não tá errado totalmente, mas a pronúncia é Iahu. Tá aqui com som de U, A, porque o rei, tá, no nome do Eterno, ele tem som de R forte. Então a pronúncia é Yahuwah, tá? E quando o Eterno fez a aliança com Avraham, era Avram. E ele fez a aliança com Avram e com Sarai. Ele colocou o quê? Um rei, Avraham. E Sara, ele tirou o I e colocou um rei. O rei no hebraico também significa mão do Eterno, lá que a gente viu no nome dele, mão do Eterno. E também significa Yahshua HaMashiach. Tá? Então, Avram, como Avram, tinha uma limitação, e Sara também. Aqui eu tenho dois reis, duas mãos de Yahshua HaMashiach. Contemplem o prego nas mãos. Então, quando ele colocou o rei, ele transcendeu a matéria na limitação de Avram e Sara. Então, o que eu tenho para falar do nome para vocês é isso. Hare, Zu, Lechem, Istepão, do céu, isto é, Torá. Beshem Yahshua HaMashiach. Amém.